Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar de volta com vocês. Vamos agora tratar, dando continuidade às nossas disciplinas aqui da pós-graduação. Vamos ter uma aula hoje sobre o crime de furto, tá? Crime de furto que parece ser um crime simples, né? Previsto lá no 155 do Código Penal, mas que nos revela uma certa complexidade, tá? Então é importantíssimo acompanharmos essas aulas para termos realmente uma noção geral sobre o crime de furto, tá bom? Bom, novamente eu me apresento, Luciana Fernandes de Freitas, sou professora, promotora de justiça. Deixo aqui todos os meus contatos, tá? Nesse material, para que vocês entrem em contato comigo. Essa distância virtual, ela precisa ser aproximada da mesma forma, então eu estou à disposição de vocês para sanar as dúvidas, para refletirmos juntos sobre determinados temas, tá? Então, por favor, não deixem de encaminhar suas dúvidas, suas considerações, tá? Seguir nas redes sociais. Eu estou aqui e fico muito feliz de compartilhar estes momentos com vocês, tá bom? Pessoal, me perdoem a voz, porque hoje foi um dia bastante corrido já com relação às aulas. Mas vamos começar a nossa aula sobre furto, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? Independente do teu objetivo, se tu está fazendo a pós-graduação para aprofundar os conhecimentos realmente com relação ao direito criminal, se atua na área, né, como advogado, enfim, ou como com outra profissão na área criminal, se pretende passar em concursos públicos, mas independente da tua finalidade. O que eu te falo sobre o crime de furto a primeira coisa, precisa fazer uma fotografia, tá? Uma fotografia mental da estrutura com a qual o Código Penal tratou o crime de furto, tá? Primeira coisa. Porque o crime de furto, ele parece simples naquele caput, né? Artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, ok. Só que ele vai trazendo umas outras estruturas, né? Então já traz no parágrafo primeiro o privilegiado, depois, o aumentado, depois o privilegiado, e vai trazendo o qualificado, e aí já tem o super qualificado que eu vou tratar com vocês. Então é importantíssimo a gente ter essa fotografia para não se perder, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aqui a nossa disciplina, nossa matéria de hoje com o furto, tá? Pessoal, o furto, deixo aqui os meus contatos, tá? Para que vocês, se precisarem e quiserem, por favor, não deixem de entrar em contato. Vamos para a nossa fotografia. Estamos aqui no Crimes contra o Patrimônio e, inaugurando esta sessão, nós temos o furto, tá? Então, veja, na nossa fotografia, nós precisamos entender esta estrutura, tá? Furto simples, que é o furto do caput. Então, quando na prática, né, ou até eventualmente uma prova, enfim, apareceu o furto simples, os senhores já sabem que estamos nos referindo ao furto do caput, tá? Furto majorado é o furto que vem posteriormente, também conhecido como repouso noturno, tá? Então, logo na sequência, no parágrafo 1º, nós temos o furto majorado, conhecido como furto do repouso noturno. No parágrafo 2º, nós já temos o quê? O furto privilegiado, também conhecido como furto mínimo. E aqui eu já vou fazer uma atenção para os senhores, quem tiver aí com vademecum ou anotando, caderno, já faz um asterisco aí bem grande ou estiver acompanhando com o material grifa. Furto privilegiado, tá? Ou conhecido como furto mínimo também, tá? Tem essa expressão, aparece eventualmente, então cuidado com ela. Furto privilegiado e furto mínimo são diferentes de furto insignificante, tá? Então, a primeira questão que vocês já precisam ligar o alerta. Furto insignificante é uma coisa, tá? O furto insignificante é aquele em decorrência da aplicação do princípio da insignificância.
Agora, o furto privilegiado, também conhecido como furto mínimo, é aquele que está previsto no parágrafo 2º do Código Penal, tá? Então, muita atenção com essa distinção desde logo. Nós vamos trabalhar a categoria do furto privilegiado, do furto mínimo mais à frente, nos blocos à frente, perdão, mas tenham já esta cautela, ok? Furto com cláusula de equiparação, tá? Então, nós temos aí no parágrafo 1º o furto majorado, no parágrafo 2º o furto privilegiado, no parágrafo 3º nós temos o furto com cláusula de equiparação, ou também conhecido como furto equiparado, tá? E nós temos no parágrafo 4º as primeiras hipóteses do furto qualificado, tá? Então, nós vamos estudar todas as hipóteses do furto qualificado e, posteriormente, nós temos na sequência o que eu denomino, tá? Que é para a gente colocar aí uma divisão na nossa mente e deixar esse mapinha mental, essa fotografia mental de furtos super qualificados, tá? Por que isso, né? Por que furtos super qualificados, professora? Porque eles são também furtos qualificados, só que eles estão com uma pena ainda maior do que a do furto qualificado, tá? Eles encerram uma reprovabilidade da conduta ainda maior, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, pessoal, de verdade, tá? Isso aqui não é para decoreba, não é para dizer, isso aqui é só para ficar decorando, não. É porque nós precisamos, na prática, então, isso aqui é importantíssimo, tá? Ter a noção de qual furto nós estamos falando. Nós vamos ver, vocês vão ver, o furto, ele parece simples, mas, profundo, cheio de controvérsias e derrapagens por aí, tá bom? Então, gravem isso, é importantíssimo fazer esse mapa, essa fotografia mental, tá bom? Então, vamos ao furto simples. Subtrair, começando com o furto simples, tá? O que diz o Código Penal? Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui da análise da pena, nós já podemos indicar o quê? Não é um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque a pena supera, vai a 4 anos, mas é um crime que admite o quê? A suspensão condicional do processo, né? A suspensão condicional do processo, que está prevista lá no artigo 89 também, tá? Da lei dos juizados especiais, tá? E também pode admitir o quê? Conforme o preenchimento dos demais requisitos, pode admitir também o ANPP, tá? Sim, o acordo de não persecução criminal, ok? Então, é possível na forma simples, né, neste caput que nós estamos trabalhando, também preenchidos os demais requisitos do artigo 28 do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução, ok? Bom, ao olharmos esse tipo penal, a primeira coisa que nos chama a atenção é o que? É o verbo, né? Subtrair. O que é subtrair? Né? Então, o subtrair é apoderar-se, né? É tirar de outrem, é apoderar-se, tá? Subtrair. Para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Então, tudo isso aqui nós vamos decompor, né? Para que nós possamos entender bem o que é o furto. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer um furto, né? O próprio caput nos deixa entender isso porque ele não traz um sujeito específico, assim como o sujeito passivo, né? Então, nós estamos falando de um crime comum, tá? Aí, a primeira coisa com relação a essa expressão coisa alheia móvel, né? O que é coisa alheia móvel? Um objeto que é de outrem, um objeto que não é próprio, né? E a pergunta é, existe furto de coisa própria? Né? Então, não, né? Não é possível um furto de coisa própria. Aí vocês devem me perguntar, sim, prof, mas e se essa coisa própria, tá? Por exemplo, essa coisa própria, é minha, só que eu emprestei para alguém, tá? Eu deixei ela com alguém e essa pessoa não quer me devolver, tá? Eu emprestei, o meu celular, eu emprestei
para minha amiga, só que aí a minha amiga não quer me devolver. E aí eu vou lá e sorrateiramente subtraio, tá, o meu celular e tomo ele de volta. Isso é furto? Não, não vai ser furto. Por quê? Porque a coisa é minha. Ainda que esteja na posse de terceiro, a coisa é minha, tá? Então não existe furto de coisa própria. O que pode acontecer? Exercício arbitrário das próprias razões, né? Mas furto não vai ser possível, tá? Pessoal, outra questão importantíssima. Quando a gente fala em furto, tá? Nós também podemos fazer uma conexão com o peculato, né? Então, vejam, se há um funcionário público que subtrai algo que é da administração pública, né? Nós já nos remetemos ao crime de peculato, né, na modalidade peculato furto, prevista lá no artigo 312 do Código Penal. Deem uma olhadinha lá, só para vocês entenderem aqui o contexto, tá? Então, deem uma olhadinha rapidinho lá no artigo 312. Bom, agora, a pergunta é, toda vez que um funcionário público subtrair alguma coisa da administração, ele vai ser enquadrado, encaixado nessa modalidade do peculato furto, porque ele é servidor público? Não, não, pessoal. Sabe por quê? Porque só vai configurar o 312 na modalidade peculato furto, 312, parágrafo 1º, se aquele servidor público tiver facilidades que o cargo lhe proporciona para poder subtrair. Agora, se ele é funcionário público, ele não tem facilidade nenhuma com relação àquela posse do bem, e ele subtrai alguma coisa que é da administração pública, não é porque ele tem a condição de servidor público que ele vai praticar toda vez peculato furto. Ele pode praticar o furto, tá? Ele pode praticar o furto. Então, vamos lá. O exemplo, né? Exemplo dessa situação. Então, vem aqui comigo. Eu sou servidora pública, tá? Sou servidora pública. E aí, no meu gabinete, eu tenho lá um computador. Eu tenho um computador, eu tenho um mouse. Vamos usar o exemplo do mouse, tá? Pessoal, mouse, eu não sei o que acontece na casa de vocês, mas na minha some toda hora, tá? Mouse é um negócio assim que some, mouse, pendrive, né? Tudo isso. Carregador de celular, gente, pelo amor de Deus, parece que ele cria asas e voa, né? Bom, o que eu faço? Eu tenho um mouse que está no meu computador, eu sendo servidora pública, eu utilizo ele todo dia, o que eu falo? Ah, vou levar esse aqui para casa. Vou subtrair e vou levar, não é só para usar, vou levar para mim mesmo, depois a administração compra outro. Tiro, pego o mouse e levo para casa, tá? Isso pode ser um peculato furto? Pode, porque eu subtraí uma coisa que eu tenho uma facilidade em razão do meu cargo, né? Ele está no meu gabinete, e subtrair algo que não é meu, é da administração. Ok. Agora imagine o seguinte, eu sou servidora pública e lá no almoxarifado tem diversos materiais interessantes, né? Digamos, tem um computador. Só que eu nem tenho a chave do almoxarifado, né? Eu não sou a gestora ali da unidade. Então, o que eu faço? Eu espero todo mundo sair, né? Lá da instituição, espero todo mundo sair à noite. E aí, eu dou um jeito de abrir aquela porta do almoxarifado, tá? E vou subtraindo as coisas sorrateiramente, ponho no meu carro e pronto. Eu tenho a posse dessas coisas de uma forma facilitada? Não, eu não tenho nem a chave do almoxarifado, tá? Então, nesse caso, pode enquadrar a conduta como furto, tá? Entenderam isso, pessoal? Então, isso é muito importante. Claro que os exemplos que eu dei aqui são meio toscos, mas o que nós precisamos, né, entender é se a subtração pelo funcionário público foi facilitada pelo cargo que ele exerce, então pode entrar no peculato furto, tá? Dependendo da situação, pode entrar. Agora, se não houver essa facilidade, então será realmente o 155, tá? Pessoal, subtração de coisa, já que estamos falando de coisa alheia, né?
Existe subtração de coisa de condômino, de coerdeiro, de sócio? Não, pessoal, muito cuidado. Se eu estiver falando de uma coisa que é de sociedade, que for de condomínio, que for de coerdeiros, eu não estou falando de furto do 155, eu estou falando o quê? De subtração de coisa comum, que aí é o crime do 156. E aí, muito cuidado, porque justamente se a coisa é comum, eu vou precisar do quê? De representação das vítimas, das demais vítimas, dos demais coerdeiros, dos demais condôminos, tá? Então, eles é que vão dizer, vão representar e dizer que houve um furto praticado por um dos coerdeiros ou condôminos, ok? Então, muita atenção com relação a essa expressão coisa alheia móvel.